Versículo conhecido, talvez muitos saibam de cor, mas talvez muitos não tenham atentado à profundidade desse versículo. E nós vamos falar o que hoje, pastor? Nós vamos falar sobre ordens que contém nesse versículo, ordens para um caminho feliz. Ordens para um caminho feliz. O versículo, a palavra de Deus diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Senhor Deus, a tua palavra foi lida, ó Pai, que o teu Santo Espírito aplique essas palavras nos nossos corações, ó Pai. Use o teu servo, Senhor, para que fale de ti e para que possa, ó Pai, instruir o teu povo quanto a este ensino. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Talvez, meus irmãos, a mensagem que você mais receba ou já recebeu nesse último dia de 2021 seja de que o ano novo seja repleto de saúde, força, solidez, vigor, sonhos realizados, de problemas resolvidos e objetivos conquistados, objetivos alcançados. Sabemos que amanhã nada mais é do que apenas mais um dia, como os outros dias. Mas também é um tempo que nós costumamos parar para refletir como que foi o ano, o que eu espero para o próximo ano, como nós gostaríamos que fosse 2022. Poucas vezes nós paramos para pensar, talvez, que seja o nosso último ano com alguém que nós amamos, com alguém, uma pessoa querida. Portanto, é um momento oportuno. Para quê? Para que a gente faça resoluções, estabeleça as metas, inclusive metas espirituais. Uma das características do povo de Deus é sermos chamados de peregrinos. O que é um peregrino? Peregrino é aquele que está a caminho, tem um caminho a percorrer, uma jornada longe do seu país de origem. Por que o povo de Deus é chamado de peregrino? Porque nós estamos na terra, mas nós não somos da terra. Nós estamos numa jornada rumo a Jerusalém celestial, aquela que Deus promete. No nosso texto, o caminho aqui, ele se refere à vida. Portanto, nós estamos no mundo, como eu disse, mas não somos do mundo. Nós não comprometemos o quê? A nossa identidade. Nós também não devemos viver como se fôssemos monges enclausurados. Por quê? Nós temos uma missão nesse mundo, tá? De testemunhar, e não simplesmente ficar isolados e aguardar a maranata, aguardar que o Senhor Jesus venha. A igreja peregrina. A igreja peregrina é aquela que caminha mais perto de Cristo, como o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Final de mais um ano, irmãos. Esse ano um pouco flexível, né? Porque pudemos retornar a atividades, pudemos reunir familiares, vamos talvez reunir com alguns amigos familiares daqui a pouco. Mas o ano está terminando e vai começar uma nova jornada, o caminho, uma nova jornada do peregrino. Temos projetos, aspirações, também anseios e preocupações. Nosso coração pode ter receios também, mas não podemos deixar de esquecer que ele é preenchido com o quê? Com expectativas e esperança. Esperança, uma palavra-chave. Nessa jornada de 2022, o que nos fará feliz? Você já parou para pensar no final? O que deseja para esse caminho que se começa no novo ano? O que poderá garantir essa aspiração? Quais são as ações? Quais ações serão suficientes para assegurar-nos uma jornada, um caminho próspero, um caminho feliz em 2022? Quando olhamos para esse texto que nós lemos, e prestamos atenção na palavra de Deus, nos deparamos com dois imperativos. O texto no original,
ele traz dois imperativos: entrega e confiança. Entregar e confiar. Entrega e confia. São duas ordens que Deus está dando para a gente. Entrega o caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Imperativos que devem nos causar, fazer com que nós tenhamos o quê? Uma ação. Não simplesmente entendamos, mas que a partir do entendimento nós tomemos uma ação. Não somente informação, né? É preciso o quê? Praticarmos a palavra. Mas entregar o quê? O caminho. O que é o caminho? Entrega a vida. E confiar em quem? No Senhor. Portanto, não somente memorize e recite esse versículo, mas pratique ele nesse ano que se iniciará, para você alcançar o que é um caminho feliz. Então, o primeiro ponto da nossa meditação é entrega ao Senhor. Uma das ordens para um caminho feliz é entrega ao Senhor. Entregar o quê? Nossa conduta, nosso caminho. É deixar completamente a nossa vida nas mãos do Senhor, aos seus cuidados. Isso é, inclusive, o aparente controle que nós temos, a aparente sensação de que nós estamos controlando a nossa vida, é deixá-lo, deixar para que o Senhor controle. E reconhecer que só Ele é capaz de um controle perfeito. Entrega teu caminho, Senhor, é uma ordem, um imperativo que nós devemos o quê? Obedecer. Não é simplesmente como num quartel, como um superior dando uma ordem ao inferior. Não, não é assim. É algo que envolve o coração, é algo que modifica e abençoa as nossas vidas. Portanto, diante dessa ordem, existem algumas maneiras que nós podemos responder ou não a essa ordem, né? Há 3 maneiras de responder essa ordem, então. A primeira delas é não entregar. Significa recusar-se a entregar ao Senhor os seus caminhos. Podemos justificar de muitas maneiras, mas no final das contas não passa do que incredulidade de alguém que não confia. Não entrega porque não confia. Um bispo anglicano bem conhecido, alguns já leram alguns livros dele, Juan Carlos Riley, puritano, disse assim: os homens perdem-se não por serem ruins demais, que não possam ser salvos, mas por não irem a Cristo para que Ele os salve. Em outras palavras, não são salvos porque não entregam seus caminhos ao Senhor. Realmente desapegar e deixar de segurar firme as coisas é algo difícil, como se fôssemos capazes de ter o controle sobre tudo. E nós não temos, né? Nós não temos. É um grande desafio entregarmos a nossa vida, a nossa conduta ao Senhor. É comum nós dizermos aos outros assim: sabe aquela situação? Sabe aquilo que te preocupa e te aflige? Entrega a Deus. Mas nós não queremos, nós queremos monopolizar a condução de cada segundo das nossas vidas, como se nós tivéssemos o controle. Mas, na verdade, flui como água dos nossos dedos e a gente não segura. Não entregamos porque temos dificuldades em confiar, não nos sentimos seguros. E eu não estou falando de segurança aqui, né? Será que Ele irá, como será que Ele irá conduzir a nossa vida? Nós ficamos, né? E falando de segurança, eu não digo de segurança do ponto de vista humano, mas do ponto de vista divino, de alguém que conhece o que está falando, né? Conhece o que está na situação. Ele irá conduzir o quê? A visão do Senhor, né? A segurança com a visão do Senhor. Alguém fez isso, um missionário americano que iniciou o trabalho presbiteriano aqui no Brasil, compreendeu o sentido da entrega e confiança ao Senhor, e segurança, esse sentido de segurança em Deus. Simonton, ele disse assim: sob a direção de Deus, o lugar de perigo é o lugar de segurança, e sem a sua presença, nenhum abrigo é seguro. Eu vou repetir. Sob a direção de Deus, o lugar de perigo é o lugar de segurança. E sem a sua presença,
nenhum abrigo é seguro. Portanto, não entregar ao Senhor o nosso caminho é a primeira forma de respondermos ao que o Espírito Santo ordena. Nosso caminho não é tão difícil que o Senhor não possa nos conduzir em segurança. O grande problema é não entregarmos o caminho para que Ele conduza. Segunda forma de respondermos é entrega parcial, entregar pela metade. Segunda forma, então, é entregar parcialmente, ou seja, ficar em cima do muro. Agora eu decidi. Mas eu não sei se eu decidi, não. Estou indeciso. Essas formas simplórias de expressar, um grande problema do nosso relacionamento com Deus. Inconstância, indecisão, falta de entrega, bipolaridade. Bipolaridade é o quê? Na fé. E confiança plena no Senhor. Falta de entrega e confiança plena no Senhor. É isso que incomoda Deus e também impede um relacionamento mais profundo com Deus. Alguém disse assim: a inconstância coloca tudo a perder, à medida que não deixa nenhuma semente germinar. A palavra de Deus diz: homem de ânimo dobre, inconstante em seus caminhos. Uma outra tradução diz: homem de mente dividida, instável em tudo que faz. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Está lá no livro de Tiago. De igual forma, a Bíblia fala mais sobre o tema, dizendo: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, ou mente dividida, limpai o coração. A palavra de Deus, irmãos, está cheia de exortações para você lançar fora o equívoco, que é pensar na possibilidade do quê? De um relacionamento pela metade com Deus. Não existe. Um comprometimento parcial ou uma entrega incompleta. Não tem como. Isso é impossível. Cristo não nos aceita pela metade. Ele não nos pode salvar pela metade. Ou somos inteiramente dele, ou estamos completamente perdidos. Com falta de fé. Entregamos o nosso caminho ao Senhor completamente a Ele, pois pela metade Ele rejeitará. E a terceira forma de respondermos a esses imperativos, essas ordens para um caminho feliz, é a entrega total. Entregar totalmente, sem restrições, sem reservas. A raiz do verbo hebraico, entregar, tem o sentido de rolar, derramar. Imagine, os boleiros aí, as pessoas que gostam de bola, mas qualquer um vai ter essa imaginação. Você em cima de uma montanha, de um monte, e de repente você está com uma bola na mão. E de repente você deixa essa bola cair. Essa bola começa a rolar montanha abaixo. E você tenta correr e não consegue alcançá-la. E você não pega, você perde o controle. A entrega é nesse sentido. Você entrega a ponto de perder o controle. Você não tem mais o controle daquela situação. Ou então, você preparou o suco daquela fruta que você mais gosta e pôs no copo, só tem um copo daquele suco ali, aí você esbarra, caiu todo o suco. Não tem mais como você pegar o suco e colocar no copo novamente. Algo derramado, algo que você perde o controle, não tem como. Não tem como segurar. Esse é o sentido de entrega que o versículo traz para nós. Não tem mais como segurar. Tá? Tem um ditado popular que diz assim: as águas passadas não movem moinhos. É algo assim. Aquilo perdeu o controle, já passou. Não está mais nas suas mãos. Essas imagens servem para ilustrar que quando algo rola ou derrama irreversivelmente, perdemos o controle. Nós não temos mais o controle. O domínio sobre aquela situação. Esse é o sentido do chamado divino para entregarmos o nosso caminho ao Senhor. Essa entrega tem que ser completa, total, plena, de tal maneira que o controle pertença somente a Deus e nós confiamos, nós não conduzimos. Ele conduz, nós não garantimos nada. Ele garante e cuida do nosso caminho, mesmo que nós não gostamos do jeito como ele está,
conduzindo o nosso caminho. É Ele que conduz. O Senhor Jesus, o nosso Salvador, Ele deixou palavras maravilhosas no capítulo 6 de Mateus, no Sermão do Monte, versículos 26 a 34, diz assim: observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta ao dia o seu próprio mal. De igual modo, na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, ele diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso deve ser o quê? Uma entrega total, meus irmãos. Total. O Senhor requer que nós entreguemos totalmente o nosso caminho de 2022 para Ele, nas mãos dEle. Uma outra maneira de responder é entregar e cooperar. Quando você assim o fizer, você acaba o quê? Não acaba o nosso trabalho. Quando você entrega totalmente ao Senhor, você não fica inerte, paralisado. Por quê? Nós temos que cooperar. Isso, não que você participa da construção do caminho, pelo contrário, de Deus nós somos cooperadores, como o apóstolo Paulo afirma na primeira carta aos Coríntios. Você sabe o que está fazendo? Para onde você está indo? Para onde você está caminhando? Se sim, se junte a Deus, entrega para Deus e faça. Faça. O que você está fazendo, o que Ele está fazendo em você, através de você ou ao redor de você? O que Ele está fazendo? Você sabe ou ainda não sabe? O Senhor Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus juntava a vida, suas atividades, às atividades de Deus Pai. Ele estava falando, atento em cumprir a vontade do Pai. E Ele disse: não procuro a minha própria vontade, sim daquele que me enviou. Paulo também, quando orou aos Filipenses, ele disse: faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Meus irmãos, a partir do momento que nós entregamos e confiamos, nós devemos conhecer e perceber os planos de Deus para a nossa vida. São o quê? Indispensáveis para um amor genuíno pelo Senhor. Deus age ao redor da nossa vida e na nossa vida. Conheça, perceba como Ele está agindo e coopere. Perceba e coopere. Conheça, perceba e coopere. Ele já está operando. Onde Ele está operando? Uma obra de perdão, talvez, na sua vida, onde você não consegue perdoar sua mãe, não consegue perdoar seu filho, sua irmã, seu irmão, feridas abertas. Eu não sei. Talvez Deus esteja trabalhando no seu coração já. E você deve perdoar, assim como Ele fez para conosco. O dever do perdão é algo vertical. Nós temos que perdoar, ainda que nós não venhamos a nos relacionar com a pessoa a qual perdoamos ou fomos perdoados. Talvez Deus esteja trabalhando na reconciliação familiar, problema familiar que você esteja passando, dificuldades de relacionamento.
se una a Deus, conheça, perceba e coopere para o trabalho de Deus, na definição profissional e financeira da sua vida, no aperfeiçoamento do seu caráter, do seu comportamento, na sua salvação pessoal em Jesus, talvez em algo que não saibamos, mas Ele já está agindo. Ele sabe muito bem. Para a gente finalizar, irmãos, quando nós entregamos o nosso caminho a Ele, deve ser uma entrega total, que só pode ser através do que? De uma confiança irrestrita a Ele. Exemplos bobos, né? Você deixa o seu filho, seu sobrinho, seu parente querido, quando criança, nas mãos de quem? De alguém que você confia. Senão você não deixa. Pessoas costumavam gostar mais de carro do que pessoas, né? E geralmente elas não emprestavam o carro por nada nessa vida, né? É algo assim que eu quero dizer. Você só emprestaria o seu carro para alguém que você confia. Agora, essa entrega é muito maior do que essa entrega esse tipo de confiança que nós estamos falando. É muito mais maior, muito mais ampla, tá? É muito maior. Essa confiança é própria daqueles que, não por causa da insistência de outros, dizendo ser necessário confiar no Senhor, mas confiam por causa da experiência diária com o Senhor, do dia a dia. Ela é uma realidade na vida, somente de quem compreendeu. Não há nada mais seguro do que Deus para nos amparar. Quando assim entregamos confiantes, precisamos entender que não é o que a religião pode fazer, não é o que líderes podem fazer, não é o que a força, a capacidade humana pode fazer, mas é o que o Senhor Jesus já fez e continua fazendo em nós. A obra de Cristo é nessa força, é nessa confiança, na obra redentiva de Cristo. Aqui que nós depositamos tudo que nós confiamos. Os recursos de Deus são inesgotáveis, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Para Deus não há impossível, mas isso não significa que Ele fará do nosso jeito. Pode ser que você esteja encerrando esse ano com o quê? Casamento desajustado, a falta de um cônjuge, filho distantes do caminho do Senhor, expectativa de gravidez que não se realizou, uma doença persistente, ou o retorno de uma doença, contas, dívidas que não acabam nunca, trabalho que não produz satisfação, instabilidade emocional. Talvez você esteja terminando o ano dessa forma. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Por quê? O mais Ele fará. O mais Ele fará. É uma daquelas promessas maravilhosas que nós encontramos. Encontramos, sabe aonde só que você encontra? Só na Bíblia. Só na Bíblia. Ela é o que há de mais encorajador para vivermos essa vida, com todas as suas possibilidades e com o seu futuro desconhecido para nós. Lembre-se, nós somos o quê? Peregrinos, estamos de passagem. As coisas não vão ser sempre do jeito que nós queremos. E talvez, para alguns, nunca serão do jeito que vocês querem. O apóstolo Paulo passou por muitas dificuldades, e o Senhor Jesus respondeu para ele assim: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Portanto, entreguemos o nosso caminho a Ele, irmãos. Deixe suas necessidades nas mãos do Senhor. Ele pode suprir cada uma delas. Suas aflições Ele pode curar, suas falhas, imperfeições.
Ele pode perdoar, te libertar, o seu vazio de vida, Ele pode te dar vida e vida eterna. E se a fraqueza que você tanto deseja eliminar de sua vida for justamente instrumento divino, para quê? Para que você se achegue aos pés da cruz. Você já se perguntou isso? Que em 2022, queridos, a graça de Jesus baste para todos nós, independente das situações que nós vivenciaremos. Que Deus nos abençoe e que a glória seja dada somente a Ele.